Uma boa tarde a todos, muita paz. Possamos ter hoje o amparo, o auxílio dos amigos espirituais que orientam a nossa casa. Eu tenho que possamos ter uma tarde de inspiração, orientação, e que a nossa irmã, ela seja inspirada e orientada pelos amigos espirituais. Que a tua bondade infinita se possa sempre presente. Que assim seja. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram presentes nessa tarde de sábado. Gratidão pelo convite de estar aqui com vocês, irmãos de jornada, né? Para, junto com o mestre, a gente passar uma mensagem de positividade que fique para a gente, né? Eu não vou falar não na tristeza que a gente sente, né? De chegar na casa e só encontrar os irmãos desencarnados que eu não estou vendo, mas sejam bem-vindos. Vamos falar, o Mestre dos Mestres é o título de hoje. E para começar, eu trago assim, Sócrates, falar de Sócrates, que foi um questionador do mundo, né? Está fazendo barulho aí. Melhor aqui. Sócrates foi o questionador, aquele que indagou, que questionou, que trouxe uma filosofia e, como fundamento da sua filosofia, o conhece-te a ti mesmo, que não foi criado por ele essa frase. Estava lá no templo onde ele ia, que eu esqueci o nome agora, que dizia assim, conhece-te a ti mesmo, e ele usou essa frase como princípio da sua filosofia, né? E Sócrates foi considerado o homem mais sábio do mundo porque, pelo oráculo, justamente o oráculo, que é esse templo, tá vendo? A espiritualidade está me dizendo aqui. O oráculo foi considerado o homem, quando foi perguntado quem é o homem mais sábio, ele disse Sócrates. Por quê? Porque Sócrates respondeu que, dizem uma frase que é atribuída a ele, só sei que nada sei, né? Diz que foi ele que falou isso. Mas ele dizia assim que não sabia de nada, que nós não sabemos tudo. Então, por isso, ele foi, pelo oráculo, considerado um dos homens mais sábios. Né? Porque ignorante é aquele que acha que tudo sabe, né? Que acha que não tem toda a verdade, que acha que não tem que saber mais nada, que já sabe tudo. E Sócrates não. Por isso que ele sempre trazia uma indagação. E trouxe para a gente essa filosofia que está até hoje, caminha conosco, e a doutrina espírita traz como os questionamentos: de onde eu vou, para onde eu vou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, como filosofia da vida de todos nós, principalmente espíritas. Por que estou vivendo nessa família? Por que estou reencarnando? Por que estou passando por isso? Esses são os questionamentos importantes para a nossa vida, a gente saber que temos um senso crítico. O senso crítico é a chave de tudo, sabe? É ele que nos move, é ele que faz com que a gente não vire marionetes, né? Aquelas pessoas que vai concordar com tudo que as outras pessoas trazem para a gente como verdade. Então a gente questiona, a gente pergunta, mas será que é isso mesmo? Aí vai buscar, vai estudar, vai analisar. Então ele foi o grande filósofo e questionador. Moisés foi o grande mediador do processo de liberdade do povo de Israel, conduzindo até a terra de Canaã. Foi quem trouxe a liberdade a esse povo, foi quem acreditou que existia uma terra prometida, buscou, guerreou e chegou lá libertando esses povos hebreus. Né? Jesus
Jesus foi a revelação do amor, né? Jesus foi o grande revolucionário. Jesus chegou chegando, chegou dizendo que precisávamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Encolhendo e enxugando os 10 mandamentos em 2 importantes, que são os mais importantes, porque se a gente fizer esses 2, se a gente praticar esses 2 mandamentos, a gente estará praticando os 10 mandamentos, né? Ele disse que não veio destruir a lei, mas veio fazer com que ela se cumprisse. E até hoje eu acredito que ele está lá, orando pela gente, para que a gente cumpra esses 10 mandamentos, esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Jesus é o nosso modelo e guia, é aquele cara que até hoje, em 2023 anos, ele vem tentando nos ensinar a amar, né? A gente está chegando aí no final do ano, né? E a gente sabe, a gente sente como a energia do dezembro muda, né? Como a energia se transforma. Por quê? Porque todo mundo fica no mesmo propósito, né? Unidos no mesmo propósito, que é a beneficência, a benevolência, né? Praticar a caridade, que deveria ser algo que a gente deveria fazer todos os dias das nossas vidas, né? Deixar Jesus nascer dentro de nós todos os dias. Mas a gente só sente essa vibração. É por isso que muitas vezes a gente fica mais angustiado, mais chorão em dezembro. É onde a gente sente mais saudade, mais vontade de estar com o próximo, com os familiares. É onde tem aquelas reuniões, é onde as pessoas pensam no outro, pensam em presentear o outro, em dar alimento ao outro, quando deveria ser algo constante na nossa vida. Mas pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos o dezembro é dedicado a essas práticas, né? Esse movimento cristão que é enorme. E essa energia, ela muda, o mundo inteiro fica dominado por esse sentimento de amor, de caridade, de perdão, né? É onde fazemos todas as promessas. Vou mudar. Ano que vem eu vou fazer diferente. Vou fazer isso. A gente faz um monte de promessas e pede muitas coisas no final do ano, né? Então ele foi a revelação, revolucionário. Veio revolucionar mesmo, assim. E trazer, fazer endoidar os fariseus e os como é que chama? Fariseus e o outro? Esqueci agora. Mas, saduceus. Os saduceus e os fariseus. Que quando escutavam as coisas que Jesus dizia, ficavam dizendo, acho que esse homem é louco. Como é que se diz ser o Messias? Porque para eles, o que eles esperavam vir, aquele homem cheio de uma veste muito limpa, branca como eles usavam, né? E isso a gente vai ver no decorrer da palestra. Jesus nos ensinou sobre humildade. Aí vem no capítulo 14 de Lucas, versículos 7 e 11. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, né? Jesus foi chamado para uma bodas, né? E lá ele percebeu que nessa festa, né, as pessoas sempre escolhiam os primeiros lugares. E aí ele aproveitou essa situação para dar um ensinamento. E aí ele falou, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este.
e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Quer dizer, quando alguém te convidar, não vai te assentando logo na frente, para que você não passe a vergonha daquele que te convidou, o anfitrião, chegar para você e dizer: sai daqui desse lugar e vai lá para trás, que esse lugar pertence a essa pessoa, né? Então, mas quando fores convidado, vai assentar-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, ou venha mais para frente, né? Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus nos deu aí uma lição de humildade, que não queramos ser, já na soberba, a tampa do crush, não. A Coca-Cola do pedaço, não. Tá? Achar que a gente tem que estar à frente. Porque muitas vezes, e já aconteceu, eu já contei aqui uma vez, eu fui para um casamento e eu sentei na frente. E eu fui convidada a sair da cadeira. Porque aquela cadeira era dos padrinhos, mais importantes do que eu. Essa foi uma lição para o resto da minha vida, que até hoje eu lembro. Então hoje é de praxe eu chegar e sentar sempre, eu gosto de sentar no finalzinho, no meio, na metade ali, né? E não sintamos humilhados por isso não, né? E como Jesus disse, aquele que se for humilhado, que se rebaixar, será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Jesus se fez pequeno, um grande se fez pequeno para tornar-se grande, para tornar grande aqueles pequenos, né? Ele desceu a vibração dele para estar conosco aqui na terra, né? Ensinou sobre a pureza do coração. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. E o que é essa pureza de coração? Aí tem, o mestre Jesus estava com os fariseus e os fariseus perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honrai teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Aí Jesus respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixam-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu para que Jesus explicasse essa parábola. Aí Jesus falou: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e é expelido, mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro, mas o comer sem lavar as mãos não torna puros. Então, os fariseus, eles tinham esse costume de lavar as mãos até aqui, né, até o cotovelo, para sentar-se à mesa. E eles ignoraram o fato dos discípulos de Jesus não fazerem isso. Eles estavam mais preocupados
com o externo, como sempre foi. Eles sempre estavam preocupados com as suas vestimentas brancas, né? Mas aí Jesus dá uma lição grandiosa de pureza de coração. O que entra pela boca, o que entra para a boca sem lavar as mãos, não faz mal, porque vai sair, vai ser expelido. O que faz mal, o que é impuro, é o que sai da nossa boca, porque ela vem do coração, o que sai de dentro, são as palavras que dizemos, né? São os nossos pensamentos, é a maneira com que vivenciamos o nosso dia a dia. Os pensamentos impuros, os adultérios ele está falando no sentido mais amplo, adulterar alguma coisa, adulterar um alimento, ser desonesto, né? As imoralidades sexuais, vida pervertida, né? Promíscuas, roubar, dar falso testemunho, caluniar o nosso próximo, isso é impuro. Isso é que torna o homem puro. Mas o comer sem lavar as mãos não nos torna impuro. Jesus deu essa lição para eles de pureza. É como eles estavam vivenciando, né? Eles que eram homens da lei, né? Que pregavam tanto sobre essa prática de pureza do coração, de estar puro, e na realidade, por dentro, eram sepulcro caiados. Aqueles lobos em pele de cordeiro, né? De ovelhinha. Um lobo disfarçado. Ensinou sobre a indulgência. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Teve o acontecido com a mulher adúltera, né? Que ela estava para ser apedrejada, porque nos costumes lá de Moisés, do tempo de Moisés, a mulher que praticava o adultério, ela era apedrejada. Porém, aquela mulher, quando estava para ser sentenciada ali pelos homens, julgada por homens que tinham pecados, Jesus chegou, foi chamado para saber, foi provocado por eles, para ver qual seria a reação. Porque Jesus era sempre testado, para ver se era pego em contradição. E aí, mestre, essa mulher pecou. Diz as leis que se apedreja a mulher adúltera. E aí Jesus vai, se ajoelha no chão, começa a escrever, fica ali meditando. E quando ele levanta, ele diz: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Dizem que Jesus estava escrevendo um monte de coisas assim, né? Matar, né? Estava falando alguns pecados que os homens que estavam lá lendo. Quando Jesus falou, aquele que aqui tiver, que não tiver pecado, atire a primeira pedra, nenhum dele atirou. Dos mais velhos aos mais novos foi jogando a pedrinha ali. Porque todos eles viam egoísmo. Matou, roubou, mentiu, traiu. Quem é que nunca tinha traído? Como é que eles pecadores, poderiam sentenciar essa mulher? Né? Noutra passagem ele diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar um cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Essa passagem foi escrita de uma forma bem mais coloquial, né? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele está dizendo o quê? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 3 assim. Como é que eu posso olhar o defeito do meu irmão se eu tenho uma viga? Ele tem um cisco e eu tenho uma viga, que é uma trave, que é maior do que um cisco, né? Como é que eu posso julgar o meu irmão? Como é que eu posso falar dos erros do meu irmão, do nosso irmão? Como é que podemos falar do erro dos nossos irmãos se nós temos traves nos nossos olhos? Se até hoje a gente não consegue tirar a trave que está dentro dele. Por isso que aquela frase que Sócrates traz, conhece-se a ti mesmo, é importantíssima. Eu sempre trago em todas as palestras
que eu faço, porque é importante para nós olharmos, é importante conhecer. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, conhecer a Ele, que é guia e modelo, e conhecer a si mesmo. Como é que eu vou me libertar se eu não me conheço? Se eu vivo prisioneiro dos meus pensamentos e das minhas ideias, ideologias, recalcadas ainda, pregando que o que eu penso é a verdade, né? Com orgulho e egoísmo. Ensinou sobre o perdão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus 18:15. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus fala, aí ele fala, até 7 vezes? E Jesus responde, eu lhe digo não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está em Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Jesus deu esse montante, 70 vezes 7, que representa o infinito. Perdoar sempre, perdoar infinitamente, certo? A gente não é só uma vez, não é 7 vezes só, mas sempre. Está sempre olhando para o nosso irmão que cometeu o erro naquele momento, como se fosse nós, ali no lugar dele. Se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia que a gente ainda não tem. De pensar que nós gostaríamos de ser perdoados. Nós gostaríamos que as pessoas nos perdoassem quando cometemos nossas falhas, nossos pecados, né? Então, que a gente também perdoe. A gente se compromete no Pai Nosso dizendo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, vamos realmente perdoar quem nos tem ofendido, para que a gente também seja perdoado, né? E conversar, ser indulgente, ser benevolente. Diz que a verdadeira caridade, eu estava assistindo uma palestra, acho que era de Haroldo Dutra, e ele dizia que a verdadeira prática da caridade não é você alimentar o próximo, dar um prato de comida, porque isso é um dever nosso, dever social. A gente vê o irmão com fome e alimentar ele. Mas a verdadeira caridade é praticar a indulgência, a benevolência e o perdão. Estou já terminando. O Senhor Jesus disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15. Essa foi uma das lições maiores de Jesus Cristo. Ele disse, amem como eu vos amo. Se amem como eu vos amo. E aí, nós estamos amando como Jesus ama? Isso é um pensamento. A gente já chegou nesse nível de amar como Jesus ama, né? A gente ainda está nessa luta constante. Ele que foi exemplo. Se a gente for trazer o evangelho todo, é ensinamento em cima de ensinamento, né? Porque Jesus, ele sempre trazia parábolas para exemplificar aquilo que ele queria que os seus discípulos e as pessoas que estavam escutando ouvissem e assimilassem. E ele traz a parábola do samaritano, falando de um homem que vinha descendo, vinha de Jerusalém para Jericó, e ali foi atacado por bandidos, né? E naquele momento foi roubado, foi espancado, e desceu um erudita, viu e não fez nada, e desceu um fariseu, e desceu um jesuíta, e desceu quem mais? Aí veio um samaritano. Isso, jesuíta, aqueles que vieram do templo, que estavam orando
passaram pelo homem, viram ele se condoendo de dor e nada fizeram. Aí vem um samaritano que era tido como pessoas de má vida, porque tinha essa briga entre samaritanos e as pessoas de Jerusalém, né, os judeus. E então parou, pegou o rapaz, limpou as feridas, colocou ele no seu cavalo, levou para uma hospedaria, cuidou dele a noite toda. Quando foi no outro dia, falou para o hospedeiro: se ele gastar alguma coisa a mais, pode colocar na minha conta que quando eu voltar, eu pago. E aí ele dá a lição para um: quem é desses que para você praticou o bem, foi um homem de bem nesse momento? Como é ser um homem de bem? Porque essa foi a pergunta que fizeram a Jesus, né? Para ele trazer como ensino, como exemplo do homem de bem, como um homem de bem deve agir, como um irmão, o amor ao próximo, a benevolência, a indulgência deve ser praticada. Porque ser indulgente a gente ser benevolente com o erro alheio. Ser indulgente para com os erros alheios. Indulgente é você ter paciência com os erros dos outros e se colocar no erro do outro. Benevolente. Então, Jesus, nessa parábola, dá uma lição de benevolência, de compaixão, de como tratar o outro como gostaríamos de ser tratado. De amar como ele amou. Né? Aí ele traz um samaritano. Ele era maravilhoso. Ele trazia logo quem? Aquelas pessoas que eram excluídas, ou que tinham brigas, intrigas, mostrando que todos nós somos filhos de Deus. E aqueles que são excluídos, às vezes, nos dão mais lições do que nós que estamos no templo orando o tempo todo. Pessoas que não estão na casa espírita, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, nos dão tanta lição de amor, que eu fico, às vezes, assim, eu conheço, já tive a oportunidade de conhecer cada figura que me passou, cada ensinamento, principalmente na época que eu trabalhava na Zona Azul, que eu fico assim impressionada. Eu digo, a gente que vive dentro de uma casa espírita, ou dentro de um templo qualquer, não pratica o que muitas vezes as pessoas praticam. Seu Isaac foi um deles. Seu Isaac era um senhorzinho, já faleceu, que vivia na rua, era morador de rua. E eu sabia, e já tinham me dito que seu Isaac era bem de vida, tinha família, mas ele era um andarilho, gostava de viajar. E seu Isaac estava sempre com um sorriso no rosto. Seu Isaac dava bom dia a todo mundo. E eu presenciava isso na época que eu era monitora, e eu ficava mudando as ruas para vigiar os carros, né? E eu via aquela figura sentada no chão ali. Quem quisesse dar esmola a ele, dava. Quem não quisesse, está tudo bem. Porque o bom dia dele, ele ia dar a qualquer pessoa que passasse. Bom dia, minha querida. Bom dia, meu querido. E eu dizia assim, meu Deus, eu via jovens sentar do lado de seu Isaac para conversar com ele, porque ele era uma figura tão conhecedora da palavra de Deus, era uma figura tão humana que a gente tinha vontade de sentar. Eu só não sentava porque eu estava trabalhando. E eu dizia, seu Isaac, ele tinha uma preocupação, que ele, quando me via, ele dizia assim, minha filha, bom dia, você já bebeu água hoje? No calor que é Serra Talhada, né? Você se hidrate, se cuide. E aquela preocupação. E às vezes, tinha pessoas que passavam por seu Isaac, quando ele dava bom dia, diziam, é um doido. Aí eu peguei essa mulher e fiz, doido não. Ele é mais são do que qualquer um de nós aqui. Lição de moralidade, seu Isaac dá. E eu dizia, seu Isaac, o que é que o senhor tem para me dizer hoje? Eu lembrei dessa frase, ele disse, eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Jesus te ama. Ele me fortalecia muitas vezes quando eu estava na depressão, né? E assim, outras situações que aconteceram comigo, como por exemplo, eu estar viajando no tempo, estar ali trabalhando, mas estar perdida nos meus pensamentos, com os meus problemas,
chegar uma criatura do nada, uma pessoa que eu não conheço, e dizer assim: minha filha, alguém já lhe disse hoje que Jesus te ama? E eu ficava assim, impressionada, eu digo, aí na hora vinha, obrigada, Senhor. Porque são mensagens que Jesus está passando. Jesus, mesmo longe, mesmo distante dos olhos da gente, Ele está presente na nossa vida, nos dando lição, mostrando pessoas que muitas vezes não são próximas e não estão no tempo que eu não sei, provavelmente era um evangélico para dizer, né? Mas o seu Isaac não tinha essa religião e ele tinha aquela grandiosidade, hombridade de falar com as pessoas, de dar bom dia, mesmo sendo ignorado. Que foi isso que Jesus veio dizer: amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Os moradores de rua me davam lição. Os moradores de rua, os embriagados, pessoas que tinham problemas com álcool. Às vezes eu estava passando na rua. Eu estou aqui dividindo isso, compartilhando isso com vocês. Eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém, porque são momentos meus que eu guardo. Eu nem queria estar compartilhando, porque Jesus, Deus já presenciou isso. Mas são coisas que eu digo, meu Deus, é o Senhor, é Deus falando conosco. Muitas vezes a gente não percebe os sinais. A gente não percebe os sinais de quando Deus está mandando uma mensagem nas nossas aflições. A gente não consegue porque a gente não olha para aquele próximo. A gente ignora e torna ele invisível. E esses alcoólatras, esses moradores de rua chegavam para mim e faziam: Lia, quando sabiam meu nome, você é uma bênção. Lia, você é luz. Lia, bom dia. Ou uma que nem sabia o meu nome, chegava para mim e dizia: Deus te abençoe. Me abençoava. E totalmente embriagada. Chegava para mim e dizia: Deus te abençoe. Eu me sentia privilegiada de estar num trabalho onde eu podia vivenciar com essas pessoas ensinamentos que eles me davam. Aprender com eles a não tratá-los de forma como se eles não existissem. Me abraçavam. Chegava uma senhorinha, não tomava banho, e me abraçava por trás. Ela era minha cega. Você receber esse carinho de pessoas assim que chega do nada e vai te abraça. E as pessoas, né? E eu dizia, eu só tinha gratidão a Deus, né? Então assim, Jesus, Ele vem nos dando lição de que a todo momento Ele está conosco. Muitas vezes somos nós que nos afastamos com as nossas atitudes. Nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de Jesus. Você vê, né, uma casa dessa que tanta luta teve para ser construída. E a gente está na luta aí para que os nossos irmãos retornem, se amem, voltem. O trabalho não terminou. O trabalho não terminou e não terminará. Porque se a gente partir hoje, a gente vai ser chamado lá do outro lado para trabalhar. Vai continuar trabalhando e vão perguntar: o que foi que você fez? Ah, mas eu não preciso estar numa casa espírita para exercer. Sim. O exercer não é só dentro da casa espírita, né? A prática, ela é dentro e é fora daqui também. Porque lá de fora, nós temos muito trabalho a ser feito. Mas, porém, o convite foi feito a essas pessoas. Existe acho que um planejamento que foi feito lá do outro lado. É um comprometimento, acho que diz assim. Um compromisso feito do outro lado. E que às vezes a gente quebra, né? Por orgulho, por se sentir humilhado, por conta do nosso orgulho e egoísmo. Porque fulano falou assim, porque ciclano falou assado, né?
Aí a gente deixa de praticar isso, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Mas, enquanto tiver Paulinha aqui, enquanto tiver Júpiter, Almir, né? Como é teu nome? Lili? Né? Pronto, enquanto tiver um, né? A gente tá aqui falando, eu sei que vai ter. Espírito tá cheio, necessitados de trabalho, de ouvir, de ser tratados, né? Mas a gente só pede a Deus que o amai-vos de Jesus penetre no coração das pessoas, nos nossos corações. E que a gente comece a fazer a nossa parte. Que ainda não começamos, né? A gente pensa que começou, aí quando vê. Aí a gente deu da pandemia, depois da pandemia, mas as coisas vão, a vida voltou, né? Vamos dar continuidade à nossa trajetória, né? Trazer pessoas novas para casa. Vamos fazer com que a espiritualidade continue agindo para que a casa não feche, né? Para que a gente, porque triunfo precisa, as pessoas precisam de ajuda espiritual. O maior transtorno que nós estamos tendo hoje em dia são os transtornos mentais, sabe? E quando a gente usa a tríade psicólogo, religião, espiritualidade, dá certo. A gente precisa ter um acompanhamento psicológico e a gente precisa ter um acompanhamento espiritual, né? A gente precisa ter essas duas pontes, fazendo e ajudando as pessoas nas suas dificuldades, né? Aí Jesus veio nos trazendo lições de como amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que a gente vá internalizando isso dentro de nós, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos pensando aí. Ame o próximo como a ti mesmo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que nos perseguem e caluniam. Ame-se. Esse é importante. Porque se nós não nos amarmos, fica difícil a gente fazer pelo outro aquilo que a gente não está fazendo por nós. É importante que o amor brote primeiro dentro da gente. E eu assisti uma palestra de uma senhora espírita, e ela disse uma coisa interessante. Ela disse que muitas vezes a gente se coloca, as pessoas estão tendo muita depressão, e um dos motivos é a gente achar que não é merecedora. Nós não nos achamos merecedores. A gente precisa acabar com isso, não no sentido arrogante da coisa, mas com humildade sabermos que somos importantes para Deus e para nós. O amarmos, se ame, se olhe, se dê carinho, para que a gente aprenda no alto amor a distribuir esse amor para o próximo. Como é que eu vou passar para o meu próximo, amar o meu próximo, né? Se eu estou doente, adoecido? Então eu preciso internalizar o amor de Deus dentro de mim, preciso me amar para que eu distribua esse amor para o meu próximo. Muitas vezes nós não nos amamos. E é por isso que essa dificuldade da gente praticar esse amai-vos uns aos outros, que a gente não se ama, a gente não se respeita, a gente não se trata, a gente não se olha, a gente não se reconhece, né? Muitas vezes cegamos por conta do egoísmo, do orgulho. Bom, e a mensagem de Jesus de hoje é essa. E é gratidão, né? A gratidão por tudo, pela oportunidade, gratidão por estar aqui, gratidão
Ou mesmo com pouca gente dentro da casa, a gente está aqui firme e forte, trabalhando, para que essa casa receba e trate dos espíritos que aqui vêm em busca de ajuda. E trate de nós, nos trate, né? Porque é assim que a gente se trata. Deus coloca nesse lugar, muitas vezes, não é porque nós somos melhores. Eu disse a meu irmão um dia desse, eu digo, olha, eu estou ali na frente do púlpito, não é porque eu sou perfeita, não. Eu estou na frente de um púlpito dando uma palestra, porque é através das palestras que eu vou analisar as minhas condutas também. Vou fazer essa autoanálise. Apesar de que é uma coisa que eu, graças a Deus, aprendi muito. De autoanalisar. Eu me autoanalisar. Então, assim, é uma forma que Jesus me prende para que eu continue trabalhando a minha reforma íntima, através do trabalho. Através disso aqui, porque a partir do momento que a gente vai pegando as passagens do Evangelho, vai montando um slide, vai criando, vai buscando, vai pesquisando, a gente vai analisando, vai estudando e vai se autoanalisando, se vendo, porque a palestra primeiro é para mim, para depois passar para o irmão, né? Então é só gratidão, viu? Gratidão a todos que vieram. Gratidão à espiritualidade amiga que aqui está presente. Gratidão a vocês aqui do Despertar da Consciência pela oportunidade, né? E que Deus fortaleça vocês para que vocês não desanimem. Às vezes a gente cansa, né, Paulinha? A gente fica cansado. Que é uma luta que às vezes uma pessoa só, né? Não dá conta, mas a espiritualidade está aqui junto com todos nós, está nos fortalecendo, né, Almir? Aí, para que a gente continue a nossa trajetória, para que a gente não caia na depressão, para que a gente não caia na tristeza, na melancolia, para que a gente tenha força para dar continuidade, para que um salão assim não nos entristeça, não nos deixe assim, desmotivados, né? Isso fortaleça, para que venhamos mais vezes e que nessas mais vezes vá aumentando o número de pessoas. A minha mensagem de hoje era essa, tá? Obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor, Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, nesse trabalho de amor, Senhor. Que o Senhor nos use as nossas mãos para abençoar alguém, use os nossos pés para irmos de encontro aos necessitados, use a nossa voz para que a gente possa falar, levar os Teus ensinamentos, que sejamos instrumentos, Senhor, instrumentos e aprendizes. Nos fortalece, nos dá coragem, nos dá força para continuarmos a nossa luta, a nossa trajetória. Abençoa todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Nos abençoa nessa tarde. Envolve todo o Centro Espírita Despertar da Consciência. Ilumina todos os trabalhadores. Estão ausentes e os que estão presentes. Envolve todos eles no Teu amor infinito. Não só hoje, Pai, mas sempre. Assim seja.